O vídeo de hoje é sobre aquele que é o maior artilheiro da história do San Lorenzo da Argentina e que foi artilheiro do campeonato argentino por 4 anos consecutivos, fato ultrapassado apenas por Diego Maradona, 2 décadas depois, numa época em que haviam 2 campeonatos argentinos por ano, o Campeonato Nacional e o Campeonato Metropolitano, e que teve uma marcante passagem pelo futebol brasileiro, vestindo as camisas do Bangu do Rio de Janeiro e do Sport Clube Bahia. É claro que estou falando do craque argentino José Sanfilippo. E se você quiser conhecer tudo sobre a história desse jogador, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 amigos porque Sanfilippo tem 10 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 4 de maio de 1935, nascia no bairro de Barro Flores, em Buenos Aires, José Francisco Sanfilippo, filho de Horácio, imigrante italiano, e de Leonilda, que havia nascido na Espanha. Sanfilippo chegou ao San Lorenzo aos 15 anos de idade, em 1950, na categoria de base, e ganhou sua primeira oportunidade no time principal em 1952, quando em um amistoso contra o Vélez Sarsfield, anotou 5 gols na vitória de 6-0 do seu time, o que encantou o então treinador José Pérez, que pediu a sua imediata inclusão no time principal. Pedido este que foi barrado pela diretoria do San Lorenzo, que entendeu que Sanfilippo ainda era muito novo e que deveria subir no elenco de forma lenta e gradual, fato que fez o treinador pedir demissão. A inclusão definitiva ao time profissional viria no final do ano de 1953, sob o comando do treinador René Pontoni, e logo no seu primeiro jogo marcou 2 na vitória de 4-0 sobre o Banfield. No ano seguinte, faria sua primeira partida internacional, diante do Rot-Weiss Essen, que na temporada seguinte seria campeão alemão, e tinha no elenco o célebre Helmut Hahn, jogador que faria o gol da virada e do título da Alemanha na Copa de 1954, diante da Hungria, no chamado Milagre de Berna. Sanfilippo marcou o gol da vitória dos argentinos do San Lorenzo sobre os alemães do Rot-Weiss Essen por 2-1. Em 1995, dividiu a sua carreira no futebol com o serviço militar obrigatório, e mesmo assim ainda conseguiu ser o artilheiro da sua equipe no Campeonato Argentino daquele ano. O bom futebol o fez ser convocado para a Seleção Olímpica Argentina, que naquele ano disputaria os Jogos Pan-Americanos, sediados na Cidade do México. A Argentina faturou a medalha de ouro, ao encerrar em primeiro um quadrangular que ainda tinha o anfitrião México, as Antilhas Holandesas e a Venezuela, e ainda teve Sanfilippo como artilheiro máximo da competição com 8 gols marcados. Em 1956, fez sua estreia com a camisa da seleção principal da Argentina em um amistoso no dia 5 de dezembro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, diante da seleção carioca, ou seja, formada apenas por jogadores dos clubes da cidade do Rio de Janeiro. Jogo esse tendo sido vencido pelos argentinos por 2-1, tendo Sanfilippo anotado um dos gols. Sanfilippo fez parte do elenco argentino, campeão da Copa América de 1957, certame disputado em Lima, capital do Peru. A Argentina estreou vencendo a Colômbia por 8-2, venceu o Equador por 3-0, venceu o Uruguai por 4-0, tendo Sanfilippo anotado um dos gols, venceu o Chile por 6-2 e venceu o Brasil, que no ano seguinte venceria sua primeira Copa do Mundo por 3-0, em jogo que valia o título. Com o título garantido por antecipação, a derrota frente ao Peru por 2-1 ficou despercebida. Em 1958, a Argentina jogou a Copa do Mundo da Suécia, que honraria o Brasil com o título. Porém, contrariando as expectativas, a Argentina de Sanfilippo, que não chegou a entrar em campo em nenhuma das 3 partidas disputadas, teve um desempenho pífio. A vitória sobre a Irlanda do Norte na segunda rodada ficou apagada, diante das derrotas para a Alemanha por 3-1 na estreia e a goleada sofrida diante da Tchecoslováquia por 6-1 na última rodada, o que colocou os argentinos na lanterna do grupo e eliminados ainda na primeira fase. Apesar da frustração na Suécia e de sua divergência com o treinador da seleção argentina, Guillermo Stabile, Sanfilippo teve em 1958 o começo da fase mais brilhante da sua carreira. Foi artilheiro do Campeonato Argentino pela primeira vez, com 28 gols marcados em 30 jogos. Naquele ano, o San Lorenzo dividiu o vice-campeonato com o Boca Juniors, após ambos terminarem 3 pontos atrás do campeão que foi o Racing. Em 1959, Sanfilippo alcançaria a artilharia do campeonato pela segunda vez, com 31 gols marcados, e ajudaria o San Lorenzo a ser campeão 13 anos após a sua última conquista, ao encerrar com 45 pontos, 7 a mais que o vice Racing. Em 1960 veio a terceira artilharia seguida no Campeonato Argentino,
desta vez com 34 gols marcados, mas o São Lourenço não passou de um sexto lugar e viu a taça ficar com o Independiente. Em 1961, pela quarta e última vez seguida, seria coroado como artilheiro do Campeonato Argentino, desta vez com 26 gols anotados, e ajudou o São Lourenço a ficar com o vice-campeonato com 40 pontos, 7 a menos que o campeão que foi o Racing. 1959 foi um ano diferente. Foi um ano em que houve duas edições da Copa América. Uma oficial com sede na Argentina, cujo campeão foi a seleção da Argentina, mas sem a participação de San Filipe, e uma extra em Guayaquil, no Equador, em comemoração à inauguração do novo estádio da cidade. San Filipe foi o artilheiro daquela Copa América do Equador, com 6 gols marcados, e a Argentina voltou para casa com um vice-campeonato, após encerrar atrás do campeão, que foi o Uruguai. A Argentina venceu o Paraguai por 4 a 2, com 3 gols de San Filipe, empatou com o Equador em 1 a 1, perdeu para o Uruguai por 5 a 0 e venceu o Brasil por 4 a 1, com 3 gols de San Filipe. Ao todo, San Filipe marcou 21 gols em 29 jogos com a camisa da seleção da Argentina. Com o título do Campeonato Argentino de 1959, o São Lourenço garantiu vaga para disputar a primeira edição da Taça Libertadores da América, que foi em 1960, que também contaria com o Sport Clube Bahia, então campeão brasileiro. O formato da competição foi eliminatório e o São Lourenço teve justamente o Bahia como adversário. No primeiro jogo em Buenos Aires, o time argentino venceu o time brasileiro por 3 a 0, tendo San Filipe anotado um dos gols. A volta foi jogada em Salvador, e a vitória do Bahia sobre o São Lourenço por 3 a 2 foi insuficiente para a classificação, que ficou com o São Lourenço. Nessa partida, San Filipe anotaria os 2 gols do time argentino. Nas semifinais, o São Lourenço cairia diante do Peñarol do Uruguai, que ficaria com o título ao derrotar o Olímpia do Paraguai nas finais. Em 1962, San Filipe defenderia a Argentina na Copa do Mundo daquele ano, que seria realizada no Chile, e que voltaria a premiar o Brasil com a conquista do título mundial. A Argentina, por sua vez, voltaria a decepcionar, sendo novamente eliminado na primeira fase, após vitória sobre a Bulgária por 1 a 0, derrota frente à Inglaterra por 3 a 1, tendo o gol sul-americano sido anotado por San Filipe, e empate a 0 a 0 diante da Hungria. No começo de 1963, San Filipe deixaria o São Lourenço para vestir a camisa do Boca Juniors, que naquele ano jogaria a Libertadores. O Boca estrearia com derrota no Paraguai por 1 a 0 diante do Olímpia. Contudo, o Boca ainda ficaria em primeiro no grupo, após 3 vitórias. 5 a 3 diante do Olímpia em Buenos Aires, 1 a 0 sobre a Universidade de Chile em Buenos Aires e 3 a 2 sobre a mesma Universidade de Chile em Santiago, tendo San Filipe marcado os 3 gols da vitória argentina. Nas semifinais, o Boca eliminaria o Peñarol do Uruguai com 2 vitórias, 2 a 1 em Montevideo e 1 a 0 em Buenos Aires. Gol de San Filipe, se garantindo para jogar as finais diante do Santos de Pelé e companhia. O Santos venceu o Boca Juniors por 3 a 2 no primeiro jogo no Maracanã, 2 gols de San Filipe para o Boca Juniors, e venceu também Buenos Aires, no estádio de La Bombonera por 2 a 1, gol de San Filipe para os argentinos. Apesar dos gols, San Filipe, artilheiro daquela Libertadores com 7 gols marcados, viu sua equipe perder a taça para uma das equipes mais imbatíveis da história do futebol mundial. Em 1964, deixaria o Boca Juniors para defender os argentinos do Nacional de Montevideo, que jogaria naquele ano mais uma Libertadores, sob o comando do treinador brasileiro Zezé Moreira. O Nacional, com San Filipe, venceria o Aurora da Bolívia em casa por 2 a 0, empataria com o Cerro Porteño do Paraguai em 2 a 2, venceria o Aurora da Bolívia por 3 a 0, venceria o Aurora na Bolívia por 3 a 0 e venceria o Cerro Porteño em casa por 2 a 0, ficando desta forma em primeiro e classificado às semifinais. O adversário seria o Colo-Colo do Chile, e logo no primeiro jogo em Santiago, vitória do Nacional do Uruguai por 4 a 2, tendo San Filipe balançado a rede 2 vezes. O Nacional repetiria o resultado em Montevideo e se garantiria nas finais diante do Independiente da Argentina. O empate sem gols em Montevideo e a derrota por 1 a 0 na Argentina fizeram o Nacional, assim como San Filipe, ter que se contentar com o vice-campeonato. Em 25 de julho de 1964, San Filipe sofreu uma lesão que quase o levaria a amputar a perna, num jogo amistoso, olha se não fosse, entre o Nacional do Uruguai e o Vasco da Gama, em Montevideo. Jogo este vencido pelo time uruguaio por 2 a 0. Numa dividida com o defensor vascaíno Fontana, San Filipe fraturaria a tíbia e a fíbula, o que lhe levaria a ficar afastado do futebol por 1 ano.
Em 1965, recém-recuperado da lesão, pouco pôde contribuir com o Nacional, que viu o título uruguaio daquele ano ficar com seu maior rival, o Peñarol. Em 1966, foi emprestado ao Banfield da Argentina, onde permaneceu por 2 anos. Apesar dos gols de Sanfilippo, o Banfield de 1966 não foi além do 13º lugar entre os 20 do Campeonato Argentino, e em 1967 o Banfield quase foi rebaixado no Campeonato Metropolitano. Em 1968, Sanfilippo aportou em terras brasileiras, mais precisamente do Rio de Janeiro, onde assinou contrato com o Bangu, que 2 anos antes havia sido campeão carioca. Com a camisa listrada do Bangu, Sanfilippo marcou apenas em uma partida, que foi o amistoso realizado no dia 21 de julho de 1968, diante do América de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Jogo este vencido pelo Bangu por 5-1, tendo Sanfilippo anotado 3 dos 5 gols cariocas. Como não conseguiu se firmar no Bangu, Sanfilippo trocou o Rio de Janeiro por Salvador, onde assinou contrato com o Esporte Clube Bahia, onde permaneceu por 3 anos. Com a camisa do tricolor de aço da Boa Terra, Sanfilippo marcou seu primeiro gol no dia 10 de novembro de 1968, quando fez o gol da vitória do Bahia sobre o Ipiranga de Salvador, em jogo válido pelo Campeonato Baiano. Sanfilippo foi campeão baiano com o Esporte Clube Bahia em 1970, quando Nacionais superou o surpreendente Itabuna, e em 1971, quando superou o seu maior rival, o Esporte Clube Vitória. Aos 37 anos, em 1972, volta para sua terra natal e para o clube que o revelou, o São Lourenço. Com a camisa azul e vermelha de Los Cuervos, Sanfilippo ajudaria o São Lourenço a conquistar 2 títulos nacionais naquele ano, o Campeonato Metropolitano ao encerrar 6 pontos à frente do vice Racing e o Campeonato Nacional após vencer o River Plate na grande final, vindo a encerrar a carreira ao final da temporada. Após 4 anos de descanso, Sanfilippo volta ao futebol como treinador do Vélez Sarsfield em 1976. Mas sob seu comando o time não passou nem da primeira fase, nem no Campeonato Metropolitano, tampouco no Nacional. 2 anos mais tarde, em 1978, contrariando expectativas, Sanfilippo, no auge dos seus 43 anos de idade, retorna aos gramados para jogar no San Miguel, time da província de Buenos Aires, que disputaria naquele ano a 4ª divisão do Campeonato Argentino, sob o comando do treinador Oscar Rossi, seu antigo companheiro de clube da época de São Lourenço. Sanfilippo é o 6º maior goleador da história do futebol profissional da Argentina, com 226 gols marcados. Após anos afastado do futebol, assumiu em 2010 o cargo de auxiliar técnico do São Lourenço e depois o de diretor do Deportivo La Punta, time da província de São Luís. Atualmente, aos 88 anos de idade, José Sanfilippo vive em Buenos Aires e é frequentemente lembrado pela mídia argentina por suas opiniões fortes e polêmicas, que lhe levaram a trabalhar por um tempo no canal de televisão e a ser candidato a deputado, e afirma com todas as letras que Pelé foi o maior jogador que já teve o privilégio de ver. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!